Alô, galera do Futebol Real, estamos aqui em mais um jogo, o 10º já dessa temporada. Muita alegria, fazendo com o coração aí para vocês. Isso aí, Fabrício. A gente faz exatamente com o coração, joga com a raça, que nem a gente já falou outras vezes, né? Deixa pra lá, depois a gente fala disso. Vamos falar primeiro desse canto maravilhoso da torcida, né, Fabrício? E sobe o som. É um time que já foi campeão de Copa do Brasil, já foi campeão de Série B, de Série C. Só que ultimamente ele não está na sua melhor fase. É um time ali do interior de Santa Catarina. Time expressivo, mas talvez mais na história e mais dentro ali do estado, uma coisa mais regional, né? No nosso critério, que a gente já conversou aqui, tá, e se encaixaria talvez ali no âmbito nacional, seria o pequeno, né? Que é o caso do Criciúma, que é onde a gente está aqui hoje, no Heriberto Rios, Isso, estádio do Criciúma. os carvoeiros, né? O Penharol brasileiro. Lá no Uruguai, o Penharol são os carboneiros, né? E a cor amarelo e preto ali, o Criciúma também, né? Os E o carvoeiros. canto da torcida, tem uns cantos de torcida bem estilo argentino, uruguaio, assim, né? Eu tava dando uma olhada. Sim, não, assim, você pega que nem a gente já falou, os times ali do Nordeste, os times do Sul, eles são muito fortes de torcida, né? Inclusive, alguns jogos atrás a gente estava um pouquinho mais para baixo ali, em Caxias do Sul, os cantos ali da papada não é fácil não, cara. Da Os, papada, isso os aí. caras ali, o Sul Isso mesmo. ali, Criciúma também, uma relação que a cidade de Criciúma mesmo tem com o time É. é muito íntima, assim, uma relação muito de amor mesmo. E de apoio, né? De apoio total, né? Você vê isso em Criciúma, você vê isso em Chapecó, né? Sim, Que tá inclusive está no mesmo estado, né? Mas você vê isso no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul. Você percebe que, na verdade, se você for ver no Brasil todo, né? Tem muito apoio para os times assim um pouco mais estruturados, né? Que é, inclusive que é um dos pontos que a gente vai falar hoje, né, Carlitos? exatamente, Fabrício, exatamente. A gente está tentando dividir alguns temas que a gente gosta muito de falar e alguns temas também, Fabrício, que eu considero como necessários, assim, temas que são Uhum, para para esse nosso primeiro campeonato, que é como a gente chama, essa primeira temporada do futebol real, são algumas pautas inevitáveis da gente tocar. No caso hoje, exatamente certo. isso. O que a gente pode dar de sugestão, de dica, de conselho e até viajar um pouco, né, Fabrício? O que os times pequenos eles podem fazer para encarar essa nova realidade do século XXI? Né? Que já não começou fácil, né? Já vem um ano de pandemia, o ano passado, esse ano continua, estadual sem torcida, alguns estaduais parados. Então é um tema até que bem. É difícil por um certo ponto, né, Carlinhos, que você comentou em off, né? É difícil falar disso numa época tão complicada para os É, times. Só que é uma coisa que também tem a ver com o futuro, né? Se os times querem se manter, querem tem alguma ambição, é, um trabalho de médio prazo, pelo menos, tem que ser feito, né? exatamente. O que acontece é exatamente isso, Fabrício. A gente aqui nos começos de campeonato, a gente tem trazido alguns assuntos que eles são, de certa forma, atemporais, vamos dizer assim. Por Exato. mais que você talvez no futuro esteja ouvindo a gente aí daqui a alguns meses, até anos, quem sabe, vai saber, são temas recorrentes, né? São assuntos como dificuldade do time pequeno, o que um time fez para conseguir sair do buraco financeiro. A gente tem muitos casos assim de times que conseguiram sair do buraco, conseguiram uma verbinha ali que salvou não só o ano, como conseguiu dar uma estrutura para o time. A gente tem outros casos, né, de times que tiveram esse aporte, como a gente já comentou nos clubes e empresa, não souberam aproveitar ou ficaram ultra dependentes de um valor muito alto. Então a gente Uhum. vai tentar encontrar essa sintonia fina hoje. O que Isso. que o que a gente pode, que caminho pode ser direcionado para alguns times aí para sair do buraco, vamos dizer assim. Exatamente. E é isso, é um tema importante, né? Um pouco mais sério aí, mas é importante, é significativo. Exato. E só para não perder a deixa, Fabrício, que a gente está aqui em Santa Catarina, um estadual extremamente equilibrado.
né? Exato, exato. Eu acho que pouquíssimos estados podem dizer que tem uma competitividade tão grande com times que a gente lembra, assim, que a gente puxa na memória, e que são os grandes do estado, vamos dizer, né? E tem bastante time médio no estado também, né? É sim, não, é um campeonato gostoso de ver, né? Um campeonato assim, os times têm um nível muito parecido, né? Não tem aquele descompasso muito grande entre os times do interior e os times da capital. Então dá uma competitividade maior, né, para o campeonato. Isso é muito legal, Sim. muito legal. O que a gente já ditou, né, Fabrício, dos times grandes do estado, como a gente já definiu em outros, como no Paraná, por exemplo, que a gente tinha definido, os grandes do estado, depois foi diminuindo, aumentando a lupa, como você bem usou o exemplo, e foi diminuindo um pouco a expressividade. Rapaz, no catarinense ali, Figueirense, pela ordem dos campeões, né? Figueirense com 18, Avaí 17, Joinville tem 12, Olha só. o próprio Criciúma, que a gente está aqui no Heriberto, 10, já tem 10 títulos. E eu nem falei da Chapecoense ainda, que agora que surgiu, né, ressurgiu pro futebol catarinense, que tem 7. Tá ali correndo Aí, atrás ainda, né? Então, bem equilibrado até. isso sem falar nos times que, assim, a gente já puxa na memória fácil. Brusque, o Marcílio Dias, né, que há um tempo Exato. atrás, do Campeonato Catarinense. É isso aí. Muito legal a gente aqui, o estádio de peso também. Bora lá, Fabrício, bora lá. Bora lá? Bora pro jogo? Jogo hoje tenso também. Essa primeira temporada é a mais Tenso, difícil, né, Fabrício? Porque é a temporada que a gente ainda claro. tá descobrindo a tática, descobrindo o time, né? Exato. Montando um plano de jogo, né? Tem toda uma preparação, né? Tem. Tipo, praticamente a gente não teve pré-temporada, né, Carlitos? Vamos meter essa desculpa aí, que cola, né? Sempre cola. Não tivemos pré-temporada não. A gente já teve que Entrar jogando já. subir essa escada. Isso aí. Sinalzinho da cruz. Vambora. Mas vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá para esse primeiro tempo do jogo nosso de hoje, onde a gente vai focar aí em falar um pouco sobre estratégias para os times pequenos, alguns exemplos de ações que vêm sendo feitas e que têm se encaixado bem, que os times estão tentando aí de certa forma se manterem, buscarem, quem sabe, uma subida de patamar, né, que é um termo que está bem em alta aí, né, depois do Flamengo. Então nós vamos tentar trazer essa linha, tá? O fato de ter escolhido esse tema é porque é uma coisa que é inerente ao futebol do nosso foco aqui, que é o futebol dos times pequenos, que é a instabilidade, Uhum. né? Os times são instáveis, principalmente financeiramente, né? E isso acaba acarretando às vezes está bem no campeonato, às vezes disputa vários campeonatos e vai mal, às vezes o time, quantas vezes aconteceu do time ficar um tempo fora de atividade e depois voltar. Então tudo isso são características dos times pequenos, né? E então é um fato, né? É um fato que precisa ser tratado de certa forma. Claro, não existe uma receita de bolo, né? Não, não. Senão era muito fácil, todo mundo seguiria e daria certo. Mas que tem que ser feito algumas coisas um pouco fora da caixa, isso tem que ser feito, né? Ainda mais hoje em dia. Sim, Fabrício. O que eu acho que sempre é válido contextualizar é que, assim, independente do estado que o time faça parte, acaba sendo a estrutura brasileira. Né? Acaba sempre estando debaixo da asa da CBF. Né? Então, assim, a gente sabe que já tem essa primeira dificuldade. A CBF não é uma confederação que costuma apoiar times pequenos. Né? Então, assim, já é o primeiro ponto, assim, já é ter isso em mente. Né? Saber que muito provavelmente os times pequenos, não vão poder contar com o amparo da maior confederação que a gente tem, que é a CBF mesmo, né? Não, de jeito nenhum, muito menos das confederações estaduais, né? Que também são, talvez,
Talvez a Paulista não, mas a grande maioria é completamente dependente da própria CBF também, né? Sim, exatamente. E assim, as estaduais também vai de caso a caso. Existem gestões que são boas, existem gestões É, ruins. Então assim, o clube ele acaba ficando sim um pouco refém dessas federações estaduais, nacional no caso da CBF. Mas tendo isso em mente é muito importante, porque o brasileiro, você sabe, né, Fabrício, a gente sabe muito bem no lado bom até nesse sentido do improviso, de se virar, de dar os jeitinhos para conseguir, né, levar o pãozinho para mesa no final do dia, entendeu? exato. Então, assim, a gente até, como brasileiro, a gente pensa desse jeito, né? Assim, o que, que a gente pode fazer de jeitinho no lado bom, claro, sem malandragem, sem roubalheira, sem passar a perna em ninguém, né? Ah, é. Não, é. Se for para esse lado, já começa que, além de, claro, ser coisas ilegais, assim, a gente são coisas que não duram, né? Exato. Porque você tem um ganho ali momentâneo, mas ações que não têm uma base aí de sustentação não perduram, né? Então, por exemplo, já começando nossos assuntos aqui, né, abrindo a caixa de ferramenta, né, Fabrício? Eu não coloco como uma das possíveis soluções necessariamente um investimento temporário, vamos dizer assim, como uma solução. Eu acho, inclusive, que pode ser um enorme problema, na verdade. É, cara, eu assim, como a gente já falou disso naquela vez, no nosso jogo lá dos clubes de empresa, né? Eu sou muito partidário do não, quer dizer, eu sou muito partidário do como é feito, não necessariamente o que é feito, entendeu? Certo. Eu acho assim que se o negócio é feito de uma maneira planejada, organizada, em que o clube se desenvolva ao mesmo tempo que o dinheiro está entrando, para depois, lá na frente, ele ter condições de se sustentar sozinho. Eu acho que nesse sentido pode ser até válido, mas Uhum. na base do desespero, como é feito na grande maioria dos casos, aí eu não vejo, também não sou muito partidário não, entendeu? Exato. E até usando o exemplo prático da questão de dinheiro mesmo, né? Assim, que o São Bento ele chegou a disputar 2 anos de Série B. E o que isso significa? Significa que 2 anos o São Bento teve ali um aporte financeiro que nunca na história ele teve, né? Uhum. Que foram os aportes ali de 2 anos de pay-per-view de Série B do brasileiro. O que acontece? No caso do São Bento, foi muito mal usado. Porque, infelizmente, coincidiu que o São Bento acabou caindo numa gestão muito ruim naqueles 2 anos de Série B. Que havia sido as gestões do Márcio Rogério Dias, o presidente do São Bento à época, que não era o mesmo que levou o São Bento até a Série B, né? Foi uma mudança de gestão bem naquele momento da Série B. Uhum. Então, assim, para dar um exemplo do que aconteceu na prática, o presidente à época do São Bento ele tinha aquela verba financeira muito boa que estava vindo e ele não fez nenhum caixa, né? Ele não teve essa preocupação de fazer caixa. Ele gastou tudo no próprio time, contratou medalhão, gastou com medalhão, fez tudo aquilo que o time pequeno nunca deve fazer, né? Ele fez a cartilha do que não deve ser feito, gastar com medalhão, não guardar nada pensando no ano seguinte. Ele Então, gastou tudo, terra devastada. Imaginando que nossa, o São Bento ia ficar se mais um manter, né? ano, ia se manter. Nem sempre essa conta é tão simples assim. Inclusive, medalhão, ultimamente tem dado super errado, né, Fabrício? Nossa. É, cara, é porque assim, assim, eu enxergo, vamos supor que eu fosse o gerente de um time pequeno, tá? De um time, sei lá, um São Bento, o próprio Pouso Alegre, times assim que a gente está acostumado a falar aqui. Se eu tenho uma grande televisão igual o São Bento tinha, né? Igual o Pouso Alegre está tendo agora nessa que está disputando a primeira divisão do Mineiro, cara, você tem que ter, primeiro, você tem que pegar uma base, tá? Porque se você chegou a um determinado ponto, você tem que manter pelo menos uma base do que você vinha fazendo, né? Uhum. Segundo, você não pode perder o DNA do time. O DNA do time, até que você já falou até várias vezes naquele então, eu gosto do time que joga ali. Às vezes
se defendendo e procurando ali um contra-ataque e tal. Cara, se esse é o DNA do time, não adianta nada você pegar dois medalhões e colocar ali no ataque, um ataque no meio, o cara não vai correr, o cara não vai ajudar a marcar, o cara não. Claro, Exatamente. salve algumas exceções. A grande maioria, assim, meu, o cara tá ali no final de carreira pra fazer mais uma graninha, entendeu? Ele não tá muito preocupado em. Principalmente esses que tiveram um certo destaque, né, nacionalmente. Então, você começa a mesclar isso, cara, infelizmente corre um grande risco de não realmente não dar certo. Isso falando de elenco, mas assim, quando você tá numa série B de brasileiro, isso se reflete no planejamento de década até, eu diria, né? Porque um time pequeno conseguir chegar no status de uma série B de brasileiro, assim, é um feito surreal. Mas assim, não só do ponto de vista de disputar, que o torcedor gosta muito, mas do ponto de vista financeiro mesmo, né? Porque é um privilégio de poucos ali conseguir ganhar uma cota daquele tamanho. Então, assim, você vê muitos exemplos de diretoria. Isso acontece frequentemente porque muitas diretorias não querem justamente deixar essa verba para a próxima, né? Eles querem eles gastar tudo, né? Sim, É exato. igual, é um exemplo paralelo com o prefeito, né? Acontece em muitas cidades isso também. Ninguém quer deixar o caixa da cidade bom pro sucessor se ele não for nem Não, se for do próprio partido, né? Nem se for o seu sucessor ali, você quer deixar bom. não, ele quer fazer a obra para tentar garantir um voto ali no segundo pleito, alguma coisa assim, né? Exato. Então, assim, essa mentalidade, assim, arruína. De verdade, assim, não. Você acaba jogando fora o que você tem mesmo, que foi exatamente o que aconteceu com o São Bento, né? Conseguiu chegar, não conseguiu se manter, deu tudo errado, gastou, mandou embora técnico, contratou 2, 3 técnicos por campeonato, que é aquela. O próprio exemplo do São Bento, já vou encerrar a caixa de ferramenta do São Bento aqui, né? O São Bento vingou quando deu a um técnico o tempo para fazer um projeto mesmo, que é essa coisa que você falou do DNA. São Bento ganhou muito desse DNA com o professor Paulo Roberto Santos, né? Sim, grande. Que é o rei dos acessos ali, o Luxemburgo do interior, né? O rei dos acessos ali, assim, o Paulo, uma figura maravilhosa, temperamental pra caramba, cheio das superstições, mas assim, dono de um esquema tático que era muito bem definido, contratava os jogadores que ele sabia que iam desempenhar uma boa função ali. Exato. Uma coisa que Uhum. ele fez que foi maravilhosa para resultado no São Bento foi manter a base de um time de um ano para o outro. E isso você só tem Então, num time pequeno quando o técnico fica mais tempo no cargo. Paulo Roberto chegou a ficar exato. direto no cargo. Ele chegou, teve uma época, Fabrício, que ele foi o técnico com mais tempo num time. São Bento tinha esse recorde nacional numa época. Uhum. Porque o Paulo Roberto era o técnico mais longevo no cargo à época dele, até ter sido mandado embora. Eu acho que tinha ficado 3 anos, mais de 3 anos seguidos. Hoje no Brasil ficar 3 meses já é um grande lucro, imagina 3 anos. Exatamente, assim, e você vê o resultado, você vê o resultado. Para que um projeto seja feito, né, e não interrompido a toda hora. Né? Sim, mas assim, trazendo isso aqui é um fator importantíssimo para o tema que a gente está falando hoje. Quando eu estava pensando, sabe, Carlitos, sobre esse tema, o dever de casa que a gente faz aí normalmente, Uhum. não uma coisa que não saiu da minha cabeça, que eu acho que talvez falte. E o caso do técnico talvez encaixaria de uma certa forma é o seguinte: você tem que buscar especialistas e dá tempo para eles trabalharem, certo? O técnico, ele é claro, ele é super importante, ele está ali na beira do campo, ele que treina, ele que faz substituição, ele que cobra o time, que monta o esquema de jogo, claro que é importante. Mas eu digo especialistas no todo, entendeu? O que acontece? O que você vê muito em time pequeno? Ah, você tem ali um presidente, pô, o cara ganhou a eleição. Pô, ele pega. Pô, tem um parceiro dele ali, um cara que também gosta do time, tá? Não vamos dizer que não, mas o cara gosta do time e pega, putz, coloca o cara pra, sei lá, meu, você vai ser da nossa diretoria financeira. Aí você vai perguntar pro cara, o que você entende de diretoria financeira? Cara, muito pouco.
É Tá o bom. que dá errado na política Você também, entendeu? né? Muito cargo. Exato, Né? cara, cara, é muito, assim, é muito parecido, né? Claro, talvez o universo seja um pouco diferente, claro, os volumes, mas é um ecossistema muito parecido, porque você tem, cada time tem seu jeito de definir a presidência. Uhum. Entra cara que às vezes ganha ali no gogó, certo? Ou porque o cara é Sim. conhecido, ou porque o cara no passado fez alguma coisa pro time, ou porque ele está apoiado por alguém um grupo ali que é forte dentro do time. O cara ganha e começa a fazer aquele cabide, né? Vai colocando gente ali que ele não necessariamente pessoas especializadas. Cara, onde eu trabalho, o ramo que eu trabalho, atividades que eu faço, só para colocar um cenário, né? Pessoa que é um especialista e que ele é bom, o resultado vem, cara. Lógico, tem uma curva ali sabe, de início até começar realmente os resultados aparecerem e subirem e chegar num nível muito, muito bom. Mas quando? Quando você tem pessoas que são especialistas, que são boas naquilo que fazem, que são sérias, entendeu? Porque também é uma empresa que, eu vou contratar o cara porque ele é, sei lá, sobrinho do dono. Ah, vou contratar o cara ali porque ele é amigo do meu gerente do financeiro. Vou arrumar uma vaga pro cara aqui. Exemplos, tá? Sim. Cara, acho que não vai adiantar muita coisa, porque você vai tampar um buraco ali com alguém, por talvez fazer um agrado, fazer alguma coisa assim. Se você está colocando uma pessoa que não está preparada, não vai ter um grande resultado. Quer dizer, você pode até ter, mas não vai ser o resultado que você poderia ter quando você coloca Uhum. alguém preparado e dá tempo para a pessoa trabalhar, né? Exatamente. E quanto mais esse clube consegue ser bem sucedido, claro que ele consegue satisfazer mais a sua torcida, isso vai se reverter em venda de camisa, venda de objetos, presença nos estádios, né? O time vai ter esse resultado também de receber mais por estar disputando campeonatos mais importantes. Sempre Claro. existe essa relação direta. É. Mas é muito interessante, eu acho, sempre fazer esse paralelo, né? É o segundo exemplo que a gente usa, Fabrício, de empresas, né? Que é assim, como o clube, ele não necessariamente precisa ser um clube empresa, mas ele pode se aproximar de práticas de empresas para obter bons resultados. Claro, claro. E assim, isso é um ponto, né, Carlinhos? Talvez o principal, mas tem outros, né? Vou dar um Não, tem exemplo. vários. A gente É, vai começar a trazer essa discussão mais é. para dentro do campo, por exemplo. Também. Eu não consigo entender não, eu não consigo enxergar o futuro de um time, independente do tamanho dele, e talvez para os pequenos seja ainda uma situação ainda mais crítica, que não tem um investimento na categoria de base. Não, esse era meu ponto principal desse assunto, era isso, Fabrício. Categoria de base é fundamental. É o que tira um time do buraco no curto, médio prazo, é categoria de base. Veja aí o que aconteceu com o Palmeiras, né, cara? Tudo bem, o Palmeiras é um time grande, tá com dinheiro, tá com apoio e tal, mas pega essa geração que entrou agora o ano passado, que foi até jogou final aí, os meninos ali do Palmeiras. É a categoria de base ali no pura, né? Bem trabalhada e dando fruto, né? Disputando a competição de maior nível do nosso futebol continental aqui, a Libertadores, né? Isso quando não o Brasileirão da Série A. Então, assim, dá resultado dentro de campo, te poupa de gastar, né, com contratações, já é o primeiro ponto, Esse é o ele primeiro já ponto. é uma economia, sem contar que você vai ter toda a depois a venda dele. Não toda, porque hoje em dia os jogadores são todos fracionados ali, tem investidor, tem empresário, Nossa, tem o próprio jogador que tem uma parte, então assim, claro que não é tudo, mas existem casos ali que o time rende muito. E posso dar um exemplo, Fabrício, de um time pequeno que conseguiu mudar seu patamar, como a gente brinca aqui, com a venda de um jogador? qual? Foi o Mirassol. Você que é em parte São Paulino, você vai lembrar do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo, aham. O Luiz Araújo, atacante ali. O que acontece? Para a grande mídia, para os torcedores comuns, o São Paulo vendeu o Luiz Araújo pro Lille, da França. Na verdade,
20% do passe do Luiz Araújo era do Mirassol ainda, que era o time que tinha formado o jogador. Você sabe quanto que foi 20% do Luiz Araújo para os cofres do Mirassol? Quanto? 7 milhões e 700 mil reais. Aí. Você desconte todo o gasto que o time teve com a preparação do jogador, ali desde quando era bem mais novo e tal. Cara, é um lucro enorme, né? Enorme. Aí você pode pensar, poxa, mas aí é que nem uma loteria, né? Poxa, o time conseguiu um milagre. Não é tão milagre assim, né? É porque hoje poucos times pequenos eles têm essa coisa de produzir jogadores. Talvez é a velha polêmica da Ponte Preta. Ponte Preta produz muito jogador bom também e consegue sustentar o clube num outro patamar há muito tempo, que pouca gente se dá conta, mas a Ponte Preta é um time grande dos pequenos, vamos dizer assim, né? A Ponte Preta consegue ter um fluxo de jogador, uma estrutura muito boa, mantém isso circulando, muito por causa da sua categoria de base, né? Não precisa ir muito longe. Você lembra do Ivan, goleiro Ivan da Ponte Preta? Foi até convocado para a seleção brasileira, revelado lá na Ponte Preta. Eu não sei nem se o Ivan já foi vendido ou não, né? Acho que ele ainda continua lá na Ponte. Mas é um jogador, é um potencial de venda altíssimo da Ponte. Cara, a categoria de base é o que há. Na pior das hipóteses, você já poupa os gastos de contratar todos os anos o jogador. E na melhor das hipóteses, você consegue uma bolada, uma venda dessa. Lembra quando a gente comentou, acho que foi do caso de qual time, meu Deus? Provavelmente deve ter sido o Et Jundiaí, aquela vez que foi campeão. Claro, tudo bem, foi meio fora da curva porque os caras chegaram e ganharam uma Copa do Brasil. Ok. Mas eu digo assim, houve um investimento de base. Sim. E aquela base saiu jogadores aí que estouraram. O goleiro Vitor, o Nenê, certo? Sim. Só para citar dois. E isso, Fabrício, eu usei o exemplo do Luiz Araújo, que foi logo uma bolada, né? Porque o Mirassol tinha ali porcentagem ainda que ele tinha retido. Quando ele fez a negociação pro próprio São Paulo, ele reteve uma parte sabendo que era um potencial de venda alto. E fora isso, existem muitos times que ganham aquele 5% da cota do clube formador, né? Ah, é verdade, exatamente. Existe isso, é regra FIFA isso, né? Exatamente. Então, assim, pode parecer que é besteira, mas, poxa, 5% de um jogador que muitas vezes você formou e 10 anos depois você viu uma venda de um jogador de um time da Europa para outro, cara, isso daí é um mecanismo lá da FIFA que ajuda demais um time pequeno. Principalmente quando pega um caso, só um parênteses, né? Quando você pega um caso, por exemplo, de um Porto, né? Que vem aqui no Brasil, Porto e Benfica, né? Talvez são os maiores Sim. exemplos de. Eles vêm aqui, levam os caras, né? Dão uma estrutura pro cara lá fora, às vezes levam os caras estouram e os caras vendem, ganham rios de dinheiro lá, né? Tudo bem, eles estão fazendo não aquilo que a gente está falando, né? De trabalhar na categoria de base lá. Mas, de certo ponto, se você parar para pensar, eles usam os times aqui como categoria de base. Exatamente. Aí, assim, é uma maldição da questão da moeda brasileira ser tão desvalorizada. Para quem está lá na Europa, que é em euro, é até mais barato você usar essa mão de obra brasileira, muitas vezes, principalmente em Portugal, né? Que tem uma facilidade de língua e tudo mais. Por outro lado, para quem pensa em exportar, que é o caso de muito time brasileiro tentar exportar um jogador para fora, você acaba multiplicando, né? Porque por menos euros você acaba tendo mais reais ali, né? Então, muitos reais. Então, sei lá, se você vendesse por 1 milhão de euros o jogador, você já está falando de uma transferência ali de 6, 7 milhões de reais, entendeu? Então, assim, acaba sendo uma saída, acaba sendo um... E não é, Fabrício, que a categoria de base seja o que seja mais caro de manutenção de um time de futebol. A gente sabe que não, né? Manter um elenco profissional é o que acaba sendo o mais caro. Tem a questão da logística, das viagens. Muitas vezes um time de base não disputa competições que têm largos deslocamentos, né? exatamente. Não é
o que há de mais caro para um time, mas é o que pode ser justamente aquela tal da loteria, né? O bilhete premiado, de você conseguir aquela verba que vai ajudar. E por que eu usei o exemplo do Mirassol? Porque o Mirassol, Fabrício, ele caiu essa venda do Luiz Araújo, aparentemente, depois os torcedores que nos digam, né? Mas aparentemente caiu nas mãos de uma diretoria que me pareceu ser interessante ali o pensamento. Ela não quis fazer o que o São Bento quis. Gastar tudo no elenco, tentar fazer um elenco de medalhão. Não. O Mirassol manteve os pés no chão, pegou esse dinheiro e começou a construção do seu próprio centro de treinamento. Moderno. Você vê fotos hoje em dia do centro de treinamentos ali, rapaz? É Bonito. coisa de time grande. Então, assim, investiu no próprio clube e não num time. Porque o time é passageiro, né? Mas aí, olha só, a gente juntou duas coisas dois tópicos importantes numa mesma situação, que é investiu na categoria de base e vai investir mais, está planejando investir, porque está se orientando, né, numa diretoria, num corpo diretivo que tem visão, que quer fazer o certo. Né? Exato. Não, a gente não está dizendo aqui que a pessoa tem que ter uma formação, que a pessoa tem que ser o cara tem que ter um mestrado em administração de clube esportivo. Não necessariamente, não é isso, tá? seria bem-vindo, né, Fabrício? Seria muito bem-vindo. Mas não é o ponto principal. Não seria o ponto principal. Diga se o cara tem que ter, primeiro, tem que ter a boa vontade. Segundo, ter sim um conhecimento técnico. O cara se o cara vai trabalhar numa diretoria financeira, cara, tem que entender de finanças, pelo menos. Que é um time, o que você pensa? Você tem uma receita, você tem uma despesa, você tem o jogador, por exemplo, é uma mercadoria que você compra, que você vende. Você tem os custos ali mensais de salário, disso, daquilo, pessoal e tudo mais. É uma gerenciar uma empresa, entendeu? Porque também tem isso, Fabrício. Quanto maior é a sua estrutura, também tem que medir. Não adianta você pegar todos esses 7 milhões que o Mirassol teve, gastar uma estrutura que vai ficar maior do que o próprio clube. Também não adianta, porque depois você não vai ter dinheiro para sustentar essa estrutura toda. É preciso ter esse cuidado também, porque muitos times ao longo dos anos acabaram entrando em dívidas gigantescas por terem gigantescas estruturas que não conseguiram ser pagas, né? Muitos times o caso do Comercial, por exemplo, Comercial aqui de Ribeirão Preto, em São Paulo. Poxa vida, quantos times que têm o orgulho de falar que tem um estádio próprio, né? O Palma Travassos, no caso ali do Comercial. Palma Travassos, Fabrício, já está há muitos anos indo a leilão constantemente, porque o Comercial está cheio de dívidas, não tem como pagar uma estrutura, né? O próprio Guarani tem uma dívida também. É verdade. Astronômica. O Brinco de Ouro vai sempre a leilão. Por quê? Porque são times que também têm essa questão. Você tem uma estrutura muito grande que não condiz com o seu momento, é um complicador, né? Sua dívida cresce muito. Então, assim, é preciso dosar. É o tipo de coisa que tem que dar o fruto, né? Não adianta. É uma estrutura que vai custar mais caro ainda, né? E, Carlitos, eu acho que assim, esse tema ele é bem profundo, eu diria, porque nós estamos falando de ações bem estruturais, né? Quando você está falando, a gente está falando de equipe diretiva de um clube, a gente está falando de investimento de categoria de base, que seria uma questão de estratégia, né? De negócio. E isso é bem profundo, né, para qualquer empresa, né? Sem dúvida. E tem, né, Carlitos, aquilo que talvez seja menos complicado de se fazer, que precisa sim de um certo planejamento, mas precisa mais de correr, de ir atrás, que é os investimentos em ações de marketing, em mídia social, que a gente já falou, e é bom reforçar, porque são ações um pouco menores no sentido de estratégico, porém elas juntas, né, acabam dando um corpo ali e o time começa, se forem bem feitas, vão dar resultado também, né? Do que só as ações estratégicas, né? Não dá para ser só ação estratégica também. Isso, não tem como hoje você
se dissociar, por exemplo, das redes sociais, que para esse fim, que eu acho que para um clube de futebol é estar perto da sua torcida, do seu consumidor, vamos tratar dessa forma aqui, né, nesse momento, não tem como você fugir. A ação de marketing é muito importante, você saber onde o seu torcedor está é muito importante. Claro que a gente aqui do futebol real, a gente adora, ama, né, o futebol raiz, o futebol, mas não dá. E olha só, cara, a gente fala desses exemplos direto, cara, né? Se você pegar quem estiver ouvindo, quiser ou vai ouvir nos jogos anteriores aí, cara, a gente deu vários exemplos. A gente falou da Inter de Limeira, lembra aquela ação da Inter de Limeira que vendeu um ingresso, estava vendendo um ingresso simbólico, que como não Exato. tem torcida no estádio, eles estavam vendendo um ingresso simbólico, então eles prepararam toda uma arte, é um ingresso muito bem feito, para gerar um caixa, já que você não vai ter ninguém no estádio, pô, eu vou vender um ingresso comemorativo. A gente deu esse exemplo, a gente falou, lembra do Bahia, começou a investir muito no seu, como se fosse a sua própria rede ali, seu próprio aplicativo de streaming de vídeo, mostrando os Sim. bastidores. Aproximar o torcedor. O que a rede social tem de melhor e tem que ser usado para os times de futebol é isso. Aproximar a sua torcida do time. Imagina só, o Fabrício aqui em São Paulo, torcedor do Pouso, tendo uma TV Pouso, Pouso TV. Eu tô longe de Sorocaba, ali com a Bento TV, as redes sociais, entendeu? Poxa, é o que vai, nesse século XXI, tornar o torcedor mais próximo do clube, né? Não, sim, sem dúvida. Vou dar um exemplo aqui do Pouso Alegre, tá? O Pouso Alegre é muito forte no Instagram, tá? Porque quando o time voltou ali 2018 para 19, enfim, cara, era um recomeço, né? Tirando a gente que lembrava do time lá na década de 90, a galera mais nova não sabia o que era ter um time na cidade. Uhum. Hoje é uma em termos de número de seguidores, acho que no Instagram, dentro do estado de Minas, está entre no mínimo ali entre as 6, 7 no estado, entendeu? Nós estamos falando de um time que recomeçou em 2018, 19. Entrou com muita força, né, Fabrício, nas redes sociais. Soube fazer o trabalho, né? E é importante, cara. E eu tô aqui, igual você falou, eu tô aqui em São Paulo e o time lá em Minas. Nós estamos em época de pandemia, ninguém saindo de casa, muito menos viajando, né? Algumas semanas atrás aí lançaram a loja do time virtual. Aí você fala, porra, mas loja virtual é uma coisa muito banal, tal. Cara, é banal, mas tem que sair do papel, tem que acontecer e tem que se mover, tem que ter um planejamento, tem que ter envolvimento das pessoas, envolvimento de diretoria. E era uma coisa que a gente cobrava muito, cara, inclusive cobrava das pessoas comentarem nas postagens, ô, quando vai ter a loja, nossa, essa camiseta foi legal, quando vai ter a loja. Lançaram a loja, cara. E isso vai dar uma renda, porque imagina, só eu já comprei duas. Uma para mim e para o meu pai, né? Isso. Quantos outros que estão longe, quantos que estão longe que vão fazer a mesma coisa? Nossa, Fabrício, aqui é todo ano. Eu tenho a camisa do São Bento todo ano. Lançou camiseta nova, eu já tô comprando. E pela internet mesmo, claro, né? Não tô indo presencialmente em lugar nenhum, nem tá aberto, né? Já a de 2021 já tá no correio essa hora já. Entendeu? Já tá vindo pra cá, porque todo ano eu já tenho esse costume, só que só vai ser comprado se estiver sendo É vendido. lógico, Que exatamente. é uma coisa que parece besteira falar, mas assim, quando eu comecei a torcer pro São Bento, lá pelos idos de 2005, 2006, eu juro pra você, eu morava em Votorantim, ali do lado de Sorocaba. Todos os dias eu estava em Sorocaba, estudava no ensino médio, né, na época, estava lá. Não achava a camisa do São Bento para vender nem nas lojas esportivas da própria Então, cidade. olha só. Né? Eu ia na loja e não achava. Né? Hoje o São Bento tem essas parcerias com lojas que vendem as camisetas, vários objetos, boné, shorts, agasalho, né? Tem de tudo. Mas não foi sempre que teve. E é uma coisa básica que precisa ter, porque o torcedor, todo time tem o seu torcedor. Esse torcedor está disposto a gastar com o clube, em ter uma camiseta, em ter alguma coisa. E muitas vezes ele não tem o acesso, porque não existe essa plataforma, né?
Cara, nós falamos então dos tópicos aí que a gente considera importantes para os times, né, pequenos, né, pensando em melhoria, seria a profissionalização do time, né, cargos diretivos, investimento em categoria de base, exploração legal aí das mídias sociais, sócio torcedor, né, que é uma coisa assim que é fundamental hoje em dia para os times, né? Fundamental. O Pouso E tem, o São é, Bento tem, tem, a gente já tá tem. antenado, né? E assim, cara, não são valores, pelo menos no caso do Pouso Alegre, não são valores exorbitantes. Não, não. Tem que apoiar, a gente tem que dar apoio. E os times têm que propor ações, né, cara? Para engajamento. Sem ter engajamento, não tem como. É. E As dentro do coisas não vão. possível, Fabrício, queria também um último ponto que eu acho que é muito importante, mas assim, não é um caso comum para todo mundo. É um caso quando é possível, quando tem essa possibilidade financeira também. Eu acho muito importante para o futuro, Fabrício, investir no estádio, né? É, Melhorar a estrutura do estádio. Assim, a gente fala sobre estrutura muitas vezes sobre CT, sobre alojamento para os atletas, claro, isso sempre é muito importante, academia para treinamento, mas o time pequeno, sempre na medida do possível, tem que olhar o próprio campo de jogo como um lugar para se receber investimentos também. sim, claro. Tentar juntar essa tradição também com uma melhor estrutura do estádio, né? Atender melhor o seu cliente, né? Uma cadeirinha nova Usar a estrutura ali a favor para gerar renda, né? para gerar renda. Exatamente. Então, assim, botar uma coberturinha ali, porque o torcedor do século XXI talvez não esteja afim de tomar chuva, tomar sol. A É, gente que está acostumado, meu amigo, a gente sai queimado do estádio mesmo, né? Sai tudo vermelho do estádio. não tem, isso não é problema não. Mas o torcedor do século XXI, Fabrício, depois que ele vai uma vez na Arena Corinthians, lá na Neoquímica, depois que ele vai no Allianz Parque, ele se acostuma com um certo padrão também, né? Então, assim, Com certeza. Nada isolado resolve. Tem que ter um pouquinho de organização, tem que ter um pouquinho de profissionalização, tem que ter um pouquinho de engajamento, tem que ter um pouquinho de pensar fora da caixa, copiar algumas coisas, copiar algumas tendências que outros times estão fazendo, por que não? Se está funcionando, tem mais o que fazer, o negócio, a mídia social hoje é aberta. Tá vendo uma campanha legal que um time está fazendo? Faz também. não, se dentro de campo os times se copiam muitas vezes, né, para conseguir melhorar, por que não fora de campo também? Principalmente fora de campo, muitas vezes funciona muito. Exatamente. Mas legal, Fabrício, eu acho que assim, se também faltou exemplos aí, a gente chama a nossa torcida também para participar, para citar Sim, ó, exemplos, porque o objetivo nesse papo é esse, a gente tentar se ajudar, né? Porque aqui no futebol real, Fabrício, a gente tudo veste a mesma camisa, que é dos times pequenos, né? A nossa batalha não é entre a gente, né? A nossa batalha é contra os grandes. Então, assim, para a gente conseguir vencer mais batalhas e entrar mais na história, né? Fazer mais história, a gente se ajuda, né? é isso aí, cara. Tem que ter ideias, cara. Tem que pôr a cabeça para funcionar e pensar em coisas novas. Que eu acho que o segredo tá aí. É isso. É sempre respeitando a tradição, mas sabendo que o século XXI chegou e que para os nossos clubes continuarem por mais 100 anos, né, Fabrício? Então precisa invariavelmente se adaptar ao novo século. Né? O século passado Claro. é a nossa história, a gente olha para trás com amor e respeito, mas tá na hora da gente desenhar também, né? O que vai um dia ser esse passado também. Isso aí, cara. Foi legal. Teve Teve assunto, hein? assunto, pô, demais, demais. Tanto que segundo tempo aí, rapaz, Vamos ter que dar uma acelerada, né? vou ter que dar uma acelerada. Jogo rápido, hein? Matar o jogo rápido, hein? Vamos matar esse segundo tempo rápido. Segundo tempo já, juiz apitou. Vamos lá. Vamos tocando essa bola. Hoje tem um time bacana. Voltamos para Minas Gerais, hein? Claro, claro. Voltamos para Minas, que é a terra que você se sente em casa também, né, Fabrício? A gente tem mais proximidade, né, Carlitos? Normal, né? Mas a gente valoriza todos os times, né? Porque a gente já foi em Mato Não. Grosso, já fomos Nossa. no Rio Grande do Sul, a gente já foi na Bahia, né?
Nossa, entendeu? eu nem sei mais quantos estados a gente fez esse campeonato. A gente precisa contar depois, hein? Fomos em Tocantins, em Palmas. Tocantins, é Olha só. verdade. Nossa, teve muitos clubes bacanas aí. Mas É, qual que é o de hoje? Já que a gente tá em ho- Minas. hoje nós vamos falar do querido Galo, mas não é o Atlético, é o Galo Carijó, é o Tupi de Juiz de Fora. Aê, Tupi. Tupi é um time muito bacana. É um time de muito respeito, um time com bastante história. Não, Um time que já demais. jogou Série B, já foi campeão de Série D, claro, já disputou Série B, também disputou Série C. É um time bem significativo, né? Da região de Juiz de Fora. E tem um hino bonito também, Fabrício? Tem, né, cara? Tem aquele hino mais tradicional, né? Mas é um hino bonito, sim. Vão desfilar as emoções, vão repetir-se as tradições. É o tupi, é o galo, índio, é o coração, batendo, batendo forte em compassada vibração. Tupi, tupi é a união dos campeões, o campeão é força viva, é muito mais que uma paixão. É um time. Ele joga ali no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, capacidade para 31 mil torcedores. É um estádio. Acho que normalmente, antigamente, tinha muito jogo no Campeonato Carioca ali, às vezes em Juiz de Fora. Jogavam ali. Então, como eu falei, é um time de 1912. Ele foi fundado, achei legal isso aí, porque parte dos fundadores são torcedores dissidentes do grande rival da cidade, que é o Tupinambás. Sim, eu já tive essa dúvida, mas eu lembro que eu já tinha tirado essa dúvida há um tempo atrás. Eu lembro quando o Tupinambás, que há pouco tempo, se é que não tá jogando agora, né, a primeira divisão, mas há pouco tempo jogou. Jogou, não, esse ano não tá, eu nem pesquisei exatamente qual divisão que eles estão, mas então teve uma dissidência de alguns torcedores e fundaram o Tupi. Claro, criou-se uma rivalidade na hora, né? Eu queria falar assim, criou-se essa rivalidade, só que o Tupi teve muito mais destaque do que o Tupinambás no cenário, pelo menos no estado de Minas, né? Uhum. É engraçado isso, né? Não, o Tupinambás, na verdade, eu vi há pouco tempo atrás. Que jogou a primeira divisão, acho que ano passado ou ano retrasado jogou a primeira divisão do Mineiro. E eu até olhei e falei, nossa, será que o Tupi mudou de nome? Né? Porque eu já conhecia o Tupi. Que nem aconteceu com o Tricordiano, que a gente já citou, né? Que é o... Sim, já falamos aqui. Então, assim, acontece de trocar de nome, mas não. Aí eu fui atrás da história na época, vi que não, que realmente eram dois times diferentes. E aí, realmente, né, o Tupinambás também não é tão mais antigo assim. Os dois times são muito antigos, Não, é né? um ano, eu acho que um ou 2 anos só mais antigo que o Tupinambás, é 1 ou 2 anos mais antigo só. Tem uma história muito engraçada, Carlitos. Não vou dizendo engraçada, mas é bem interessante, que é o seguinte. Em 1990 existia aquela coisa, né? Qual que é o time maior da cidade, qual que tem mais torcida e tal. Então fizeram um torneio na cidade, né? Para saber quem que tinha a maior torcida. E qual que foi a lógica que eles usaram? Quem era torcedor de um time comprava o ingresso na cor do seu time, certo? Tá. E quem era torcedor do outro comprava o ingresso na cor do outro. Isso na hora do jogo, as torcidas iam para o jogo, ficavam cada uma no seu espaço, e depois os ingressos eram depositados na urna e depois contaram, entendeu? Nesse caso, o Tupinambás ele ganhou, sabe? Em termos nessa amostragem de torcida, Olha, rapaz. como maior torcida. Mas o Tupi, em termos de história, tem muito mais. Em termos né? de resultado, Porque assim, vamos dizer, né? De resultado, é. É porque exatamente, porque história o Tupinambás também tem, tá disputando Série D recentemente. Então não é um zero à esquerda, muito pelo contrário. Mas dentro pelo menos do Campeonato Mineiro e de alguma coisa assim em termos nacionalmente de disputa de campeonato, o Tupi sempre teve mais destaque. Tem uma outra história também que é muito legal, cara, também envolvendo os dois times, né? Na década de 90 também houve uma tentativa de fusão dos times. Na verdade, fundiram, sabe? Houve uma fusão dos times. Uhum. Eles chamaram até de... Qual que é o nome? É um nome bem interessante, quer ver?
Não era Juiz de Fora Futebol Clube, não, né? Não, cara, era alguma coisa tipo Manchester. Cooperativa Manchester de Futebol Profissional, Fábio. Tá aqui. Exato. Acho que foi em 94. 94. O que aconteceu? Um dos dirigentes de um dos dois times foi numa palestra, sei lá, num evento com um diretor, presidente do Paraná Clube, que é aquela fusão do Pinheiros com o Colorado lá no Paraná. Isso, já citado aqui. Já citado aqui. E aí o que aconteceu? Eles voltaram e fizeram essa fusão em 94, foi até 96, não deu muito certo. Acho que deve ter tido provavelmente alguma rixa, alguma coisa, as coisas não ficaram muito bem claras e não deu certo. Voltaram ao que era antes. Mas é no mínimo interessante, né? Essas coisas que acontecem. Nossa, demais, porque assim, querendo ou não, aparentemente não é uma rivalidade tão acirrada, né? São clubes que, poxa, já tiveram até um processo de fusão. Mas é muito estranho você enxergar times da mesma cidade se juntando, né? Até o caso do Paraná, eu acho que é muito particular, assim, para dar certo. E, cara, mas não são histórias interessantes, mas não são as... Não é a cereja do bolo. A principal. Não, a cereja do bolo, Carlitos, que não tem como a gente não lembrar, foi exatamente em 2013, campeonato disputa da Série D. eu lembrei dessa. O Tupi classificou muito bem na primeira fase e foi jogar contra o time chamado Aparecidense. O que aconteceu? O primeiro jogo foi um empate entre os dois times, né? Na cidade de Aparecida de Goiânia. Aí no outro jogo, e era jogo de volta, né? No segundo jogo, o jogo estava 2-0 para o time do Aparecidense, aí o Tupi foi lá, conseguiu empatar. Esse empate ia até os 44 do segundo tempo, cara. Isso dava resultado pro Aparecidense, tá? O Aparecidense quer classificar. Daí o jogador chamado de Ademilson, que é bem ídolo lá no Tupi, ele foi para chutar a bola no gol. Um lance ali bem crítico de gol ali na área. Quando ele chutou, o que aconteceu? O massagista da Aparecidense, que é chamado de Esquerdinha, o cara simplesmente ele invadiu o campo e olha só, ele invadiu o campo, tirou o gol, certo, do Tupi. Teve um rebote, certo? Bateram de novo pro gol e esse massagista salvou de novo. Ele salvou duas vezes a Aparecidense. Aí foi uma confusão, foi briga e não sei o quê. Só que depois de 20 e poucos minutos, o jogo voltou. Nesse daí rolou mais por 5 minutos, o Tupi não conseguiu mudar o placar e isso classificava a Aparecidense. Claro que isso revoltou, né, o pessoal do Tupi. Claro, eu lembro. Aí entraram ali no STJD, que deu ganho de causa pro Tupi, né? Pro Tupi. E olha que engraçado, o massagista foi multado em R$500 e suspenso por 24 jogos. Mas é muito legal. É assim, pra quem gosta das histórias do futebol, assim, fica uma página sempre marcada. Tudo bem que essa não foi tão trágica, né? Porque eu acho que assim, no fundo, a justiça ainda acabou sendo feita, né? Porque, poxa, o lance foi assim, a bola tava dentro do gol quase, né? E aí o massagista, no desespero ali, acabou cometendo esse ato de loucura, né? 44 minutos do segundo tempo. 2-2 no placar. Tupi no ataque contra a Aparecidense. Mais um gol e o Tupi se classifica. A bola sobra para o Ademilson fazer, mas peraí, congela a imagem. Quem é essa criatura aqui no pé da trave? De calça comprida? O que esse cara tá fazendo aí? Ele é Esquerdinha, massagista da Aparecidense, o time que está sendo atacado. E quando segue o lance, é o massagista quem impede o gol do Tupi 2 vezes. E sabedor do absurdo que fez, sai correndo, cata seu material de trabalho e vaza. Era o tudo ou nada, né? Aí foi um ato impensado, né? É um impulso, uma emoção muito forte. Eu falei, vou tentar tirar essa bola aí, porque a gente precisa passar para o segundo mata-mata. O campeonato não pode acabar para nós agora. Mas eu peço desculpa a todo o elenco do Tupi. O jogo terminou mesmo 2-2. A Aparecidense se classificou. O Tupi foi eliminado, mas vai brigar na justiça. É muito louco, né, cara? Porque o que passa na cabeça do cara, né? O cara gosta tanto do time ali que ele fica,
os caras vão fazer gol, meu Deus do céu. O cara vai no puro reflexo, né, cara? Teve um caso do Atlético de Sorocaba que foi jogar contra a Santa Cruzense, também um time aqui do estado de São Paulo. Teve um gol, o jogador da Santa Cruzense chutou a bola foi pra fora, o goleiro já estava pronto para bater o tiro de meta, o juiz estava ali conversando com os outros jogadores. Nesse meio tempo, o Gandula pegou uma bola, jogou para dentro do gol e aí começou a chamar a atenção do árbitro, porque a bola tinha batido na rede, só que todo mundo viu que a bola tinha sido para fora e a vida seguiu. Ele vai lá, ele dá a volta bem sorrateiro assim, ele joga a bola pra dentro. E assim, o goleiro nem tinha batido o tiro de meta, nada. O goleiro tava com a bola ali pra bater o tiro de meta, de repente começou a sair um burburinho. Ah, a bola tá dentro do gol, a bola tá dentro do gol. É, tá dentro do gol mesmo. Foi lá e deu gol. Nossa Senhora. E o pior, sabe o que foi? Foi pra justiça e deram um ganho de causa pro clube, entre aspas, infrator. Falou, olha, não tem como revogar esse gol que o juiz deu. O juiz deu o gol, acabou. Fazer o quê? tá dado. E aí acabou não se fazendo, entre aspas, a justiça. Olha só. Ficou a história, né? Pelo que eu vi aqui, foi de fato o gol da Santa Cruzense. Estava jogando em casa, né? Lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Então, assim, o Atlético foi prejudicado nessa, né? Mas é isso aí, cara. A história é essa. Um time acho muito legal. Eu gosto desse time que tem história, que tem camisa, sabe? Que as pessoas conhecem quando você fala. É bem legal falar num time como o Tupi. Isso aí, Carlitos. Beleza? Isso aí, fechou. Hoje o jogo foi pesado, hein, cara? Olha, eu tô cansado, hein? Ah, mas é que aí assim, Fabrício, a gente joga em mais de um clube, né? A gente trabalha durante o dia. A gente se reúne aqui porque a gente adora falar de futebol. A gente trabalha durante o dia, tá cansado, mas a gente se reúne porque a gente gosta da gente, mas porque a gente gosta do futebol também, né? Gosta de falar. Não, sim, é gostoso. A gente espera que as pessoas estejam curtindo, quem tá acompanhando a gente. A gente tá se esforçando aí pra fazer um negócio legal. Cara, a gente tá com umas ideias boas, né, Carlitos? A ideia é fazer o futebol real cada vez melhor e dar uma decolada logo. Isso. Em breve a gente vai entrar, Fabrício, Em breve. numa intertemporada, né, que os clubes têm chamado, né? A gente vai concluir esse primeira metade do ano pra gente, para reestruturar, redefinir, fazer algumas melhorias no campo que precisa, gramado, né, estádio. A gente falou tanto de estrutura aqui, né? Exatamente, o que a gente precisa... Tem que fazer a nossa melhoria também, a gente não pode ficar só dando dica. Dando conselho. Aquele negócio, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, tem que falar e fazer, Exato. Né? Como diria Nuno Cobra, o preparador físico do Senna, sábio não é aquele que sabe. Sábio é aquele que faz aquilo que sabe, Fabrício. Olha só. Então, assim... Legal, gostei. Exatamente, é o que a gente vai fazer. A gente vai redefinir a tática, né, Fabrício? A gente vai fechar o elenco ali. Tá precisando de uma melhoria na saída de bola. Marcação em zona ali não tá dando certo. Bola parada tá dando complicação pra gente. Toda hora é um sufoco, né? Mas vamos melhorar. A ideia é essa. Exatamente. A gente já melhorou os microfones já, né, Fabrício? O som já... Já. Pra quem acompanha a gente desde o começo, já percebeu que deu uma melhorada no som. Exatamente. Então, assim, já de goleada a gente não perde mais, Fabrício. Já... A ideia é essa. Maravilha. Beleza? Sempre bom o papo. Isso aí, grande jogo com certeza. Vambora, Fabricião. Torcida. Bora. Vamos lá, torcida do Criciúma aí, ó. Do Criciúma gritando, hein? Heriberto e Ilse hoje. Sobe o som. Legal. Santa Catarina, estádio novo. A gente não tinha vindo pra Santa Catarina ainda, hein? Não, mas já começamos bem, né? O estado com tanto time bom, a gente já pegou já um significativo, né? Nossa, demais. É isso aí, Fabrício, grande abraço, hein? Beleza, Carlitos, grande abraço.